Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar do mundo nano, que é o mundo que a gente não enxerga, e do mundo macro, o mundo sensível, o mundo que a gente percebe que está em volta da gente. E nós vamos usar a mão e os conceitos de química e de física para conseguir entender aonde há a divisão do mundo visível e sensível e do mundo invisível e que a gente não consegue perceber. E além de tudo, ainda vou falar das propriedades periódicas dos elementos químicos, que é um assunto importante para o Enem, para os vestibulares, para a faculdade, para tudo. Curta esse vídeo, tá? Dá um like, tá? Se inscreva nesse canal, que é muito importante para nós. Ah, não esquece, ó, faça um comentáriozinho, diz: "Oi, prof, gostei do vídeo. Oi, prof, tudo bem por aí? Pode falar de tal assunto?" É isso. Chama o assunto que a gente vem aqui e fala sobre o assunto, tá bom? Curte o vídeo aí, tá bom? Até a próxima! Olha só, eu estou com a mão aí e eu quero dar uma olhada em algumas características. Por exemplo, ó, do dedinho pro dedão tudo cresce de montão. Do dedinho pro dedão tudo cresce de montão. Vamos fazer uma ordem crescente de tamanho de estruturas aí. Vamos começar lá pelo dedinho, pegando o próton, o nêutron e o elétron. Prótons, nêutrons e elétrons, quando se juntam, se unem, se agrupam, eles acabam originando os átomos. Os átomos, quando se casam por ligações iônicas, covalentes ou metálicas, acabam gerando estruturas maiores. Eu vou pegar aqui substâncias moleculares, tá, gente? Então, esses átomos aí, eles vão gerar, por exemplo, as moléculas. Então, os átomos unidos vão formar as moléculas. Essas moléculas fazem atrações de ponte de hidrogênio e forças de Van der Waals e acabam originando as substâncias químicas. E as substâncias químicas interagem umas com as outras, se dissolvem ou não umas nas outras, e vão acabar gerando as misturas de substâncias químicas. Aí na minha mão eu tenho a origem de tudo, o estudo de tudo, então cabe nos 5 dedos. Prótons, nêutrons e elétrons juntos formam os átomos juntos formam as moléculas juntas formam as substâncias, e as substâncias juntas formam misturas homogêneas ou heterogêneas. Bom, quando eu falo de substância, é uma entidade concreta e observável. A substância é a água, eu consigo enxergar, consigo verificar. Quando eu falo em misturas, a mesma coisa. Então, nesse caso, nós temos um divisor na nossa mão de 3 dedos para um lado e 2 para o outro. 3 para um lado e 2 para o outro. Esses 3 dedos que envolvem prótons, nêutrons e elétrons, átomos e moléculas, são do mundo nano, um mundo que a gente não enxerga, um mundo que é invisível aos olhos. Por outro lado, nós temos o mundo das substâncias e das misturas, que são o nosso mundo concreto, é o mundo sensível, é o mundo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Tá certo? Quais são as propriedades mais importantes, as periódicas? As que envolvem os átomos. Então tem 2 propriedades periódicas importantes, as que envolvem os átomos e as que envolvem as substâncias. As mais importantes, as que envolvem os átomos, tá? Então nós vamos trabalhar com essas que envolvem os átomos. Então, o que acontece? O comportamento do átomo ele é muito interessante. Eu vou pegar comportamentos um pouco mais extremos. Assim. Na tabela periódica a gente tem os metais e os ametais, é ou não é? Eu acho que foi na aula 2 aí que a gente trabalhou isso, metais e ametais. Os metais têm uma característica doadora de elétrons e os ametais receptora de elétrons. Então, nós temos elementos que doam elétrons e elementos que recebem elétrons. Isso vai acabar gerando propriedades para esses átomos. Por exemplo, os átomos que doam elétrons, a gente diz que eles têm uma grande eletropositividade. Eletropositividade é uma propriedade periódica que tem a ver com o fator doar elétrons. Nós vamos ver com mais afinco essa propriedade, mas ela tem muito a ver com doar elétrons. Por outro lado, existe a eletronegatividade, uma propriedade que se relaciona muito com o receber elétrons. Vejam só, 2 propriedades periódicas relacionadas a características dos átomos. Só que essas propriedades, eletropositividade e eletronegatividade, elas envolvem uma questão energética. Por isso, quando o sujeito é eletropositivo, quando ele doa elétrons, isso envolve uma energia absorvida. O elétron desse átomo absorve energia e sai do átomo. Então ele tem que doar, ele tem que absorver energia. É um processo que a gente chama de endotérmico. E isso cria uma outra propriedade, a propriedade que tem a ver com a energia, que nesse caso é uma energia absorvida. E nós chamamos ela de energia absorvida por potencial de ionização. Por outro lado, a eletronegatividade ela envolve uma questão de energia que é liberada. A energia que é liberada, a energia que sai. A energia que sai. Por quê?
Porque quando um elétron excitado, quando um elétron com muita energia entra no átomo, o excesso de energia dele deve ser eliminado. E isso envolve uma outra propriedade chamada eletroafinidade ou afinidade eletrônica. E aí nós temos, então, mais uma propriedade. Né? Então, propriedade de 1, eletropositividade, propriedade de 2, eletronegatividade. Tem a ver com o comportamento do átomo. Depois envolve a questão energética do elétron no átomo. A propriedade 3, que é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, e a propriedade 4, que é o potencial de ionização. E ainda temos uma propriedade nano muito importante, que eu falei várias vezes nessa aula de hoje, que é o raio atômico. O raio atômico é o raio do átomo. É a distância que vai do centro do núcleo até o elétron mais externo desse átomo. E essa propriedade ela tem muito a ver com a eletropositividade, com a eletronegatividade, com o potencial de ionização e com a eletroafinidade. Nas próximas aulas nós vamos ver uma a uma essas propriedades periódicas que envolvem o comportamento do átomo. E eu espero que na aula de hoje vocês tenham aproveitado alguns detalhes, como por exemplo, distribuição eletrônica pela tabela estendida, que é bem importante e interessante, identificando a origem da tabela periódica e a relação dela com o modelo atômico atual e também com o Linus Pauling. Tem uma tabela nova, gente, que é a tabela, bem no início desse vídeo tem, que é a tabela Galaxy. Tá? Essa tabela Galaxy, ela realmente é muito inovadora, é muito interessante. Tá? Porém, ela não dá essa possibilidade dessa leitura imediata que a gente tem pela tabela estendida, tá bom? E depois que vocês consigam observar que usando a mão a gente consegue separar o nosso mundo em um mundo invisível aos olhos e um mundo visível aos olhos do ponto de vista químico. Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Quem veio até aqui, por favor, tá? Já dá um likezinho e ativa o sininho e, claro, como sempre, né, se inscreve no nosso canal. Tá bom? Ele é nosso. Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Tá bom? Até lá!